tenho a impressão que essa segunda opção seria mais interessante, porque a formação histórica desses grandes grupos habitacionais nos morros do Rio e nas periferias de tantas outras cidades brasileiras, isso tem o seu modo próprio, né? Isso tem seu investimento em design, em arquitetura, em associativismo, do ponto de vista dos grupos sociais e etc. Tem sua vida própria. É como se você pensasse, por exemplo, na formação de uma cidade como Nápoles, na Itália, durante séculos e séculos e séculos, enfim, aquelas montanhas, aqueles morros todos ali, aquelas encostas todas ali de Nápoles, enfim, foram recebendo e abrigando e reproduzindo através de gerações e gerações e gerações, aquele modo de estar, de ser e de estar. Isso já vinha se dando também no Brasil, a partir pelo menos de 200 anos, não é? Desde que a palavra favela apareceu com os soldados baianos que foram para a Guerra do Paraguai e voltaram e se instalaram, começaram a se instalar aqui no Rio de Janeiro, em lugares que tinham um capim muito típico, não é? Um capim chamado favela, e que eles, então, ocuparam. Essa ocupação longa de tantos anos, desde a Guerra do Paraguai, criou características próprias, enfim, nesses conjuntos habitacionais caóticos, de uma certa medida, mas muito organizados, orgânicos, num certo sentido, muito próprios, né? Barracão de zinco sem telhado. Né? Quem mora lá no morro já mora pertinho do céu. E essas coisas todas. E, portanto, eu acho que um papel que o Estado tivesse, e em muitas medidas já desejou ter, já tentou ter, e já teve em alguma dessa medida, o papel do Estado é abraçar esse modo histórico de inserção de populações no território das cidades, e seria isso, essa segunda hipótese mais conveniente, não é, de você fazer da favela, dar à favela a palavra, para que ela diga como é que ela quer. Maravilha. Você fazer seus reassentamentos, né? Do que propriamente tirar o pessoal da favela para levar para a Vila Kennedy e criar o bloco do BNH e etc. Essas coisas não funcionaram muito bem, enfim. Isso. Nem em São Paulo, nem no Rio, nem em Salvador, nem em lugar nenhum. Mas aí a velha história, quer dizer, a elite brasileira incumbida de reproduzir a governabilidade através dos representantes governamentais no Estado, na instituição Estado, essa elite, enfim, predadora, né? Mais do que qualquer coisa, constroem para si aquele tudo é pelo alto benefício e etc. Tem muito pouca estima, é impressionante. muito pouco amor pela pluralidade da formação étnica, pelas grandes vertentes de etnias, de raças e etc. que formaram o Brasil. É uma dificuldade danada, né?
A atualidade fala muito eloquentemente sobre esse aspecto, né? Do modo como as elites se postam hoje em dia, não é? Como elas se postam diante do papel do Estado, diante do papel da sociedade, diante do papel do próprio capital, essa ideia de como investir, em quem investir, como investir. Quer dizer, essa coisa o atraso da elite brasileira está muito flagrante ainda, muito evidente ainda. Um pouco, ela, de uma certa forma, reproduz um fenômeno mundial. Quer dizer, você falou de capitalismo, quer dizer, há uma tentação na grande sociedade mundial, principalmente nos países mais avançados, uma grande tentação a voltar, de uma certa forma, a um certo pré-capitalismo, se fosse possível. Só que eu acho que não é possível. Eu acho que há dados colocados pelo desenvolvimento técnico, pelo desenvolvimento cultural, pelo desenvolvimento científico e etc., que inviabilizam essa volta. Eu acho que daí um certo sorriso quando eu falo das elites e etc., porque eu acho que elas serão cada vez mais obrigadas a olhar para frente e não para trás. Eu lembrava de tudo, lembrava do Lacerda, lembrava do aterro do Flamengo, não é? E da instalação das primeiras dos refavelados na Zona Norte, Vila Kennedy, e etc, etc. Quer dizer, chamava ali um pouco as décadas imediatamente anteriores, e que já vividas por nós, ainda muito jovens, mas já atentos ao fluxo de informações e etc, etc, sabendo as coisas que estavam acontecendo. E então, depois de 64, enfim, dos militares e tal, todas essas memórias eram aguçadas, elas vinham de forma muito forte. Então, essa coisa a ideia do refavela, a palavra refavela e a canção refavela e a oportunização da canção pela minha ida à África, enfim, lá no Festival de Artes Negras, para o qual eles fizeram uma grande vila olímpica, enfim, ao estilo do BNH, dos conjuntos habitacionais do BNH. Quer dizer, juntava tudo isso, juntava toda essa emergência do início da pós-modernidade, ainda a modernidade, já a pós-modernidade, chegando, não é, para o mundo e para o Brasil. Aí, em certa medida, as canções davam conta dessa narrativa, não é? Eu fui a Angola. Eu fui a Angola em 1967. Em qual parte de 67? Antes, depois do festival? Como é que foi isso? Antes. Aí eu tinha acabado de participar do festival da Record, e fui convidado a ir a Angola, numa delegação brasileira que tínhamos a Tuca, que era uma cantora, compositora cantora, e mais alguns músicos, percussionistas, e etc, etc, para fazer uma atividade de
troca diplomática entre Brasil e Angola no plano cultural. E eu fui, e era a Angola do momento da chegada da Revolução, né, da ocupação do exército português e etc. Aquela coisa toda. E foi uma semana, eu fiquei lá, cantei no Teatro Carlos Marx, cantei nos outros lugares lá em Angola. E foi a primeira vez que eu fui à África. Olha, porque depois... Sim. Era ainda muito... Eu ia ainda muito encapsulado naquela coisa brasileira de delegação que estava indo, a interação propriamente com o mundo dali foi pequena, porque foram poucos dias, e você tinha aquele pacote daquela apresentação que nós íamos fazer ali e tal. Não deu para interagir de uma forma muito grande. Não conheci muitos artistas ou representantes da vida cultural propriamente, não era mais ir lá representar o Brasil numa atividade de relacionamento diplomático entre as duas nações. Eu diria que essa é uma reflexão posterior, digamos. Posterior, claro. Uma África incorporada a esse sentido a uma dimensão de futurista, digamos assim. O primeiro contato com a África, eu colocaria esse momento, 77, ainda no âmbito desse primeiro contato, é um contato com as raízes, não é? E não necessariamente com as antenas, que o lado mais futurista do meu trabalho está associado a uma ideia de antena, uma ideia de ondas que se propagam e etc., que atingem distâncias inimagináveis e etc., etc. O cosmos e tudo isso, as viagens nesse sentido todo. Ali naquela época ainda eu estava atrás eu estava seguindo o canto da Mãe de Santo, né? Era vivência efetiva do presente ancorado no passado, na tradição. Essa coisa mais futurista veio. Já vinha esboçando aqui e ali, Lunique 9 é anterior, tudo isso, as canções algumas canções que denotam esse gosto pela viagem já são anteriores ao tropicalismo.